Olá, estamos juntos mais uma vez para um episódio aqui do podcast. E hoje eu gostaria que a gente batesse um papo sobre limites. E a ideia, né, de gravar esse episódio veio das interações, né, lá do Instagram. E, inclusive, se você não me segue, já te convido a me seguir. O arroba é psicóloga Beatriz Silva. E me veio assim, né, muitos pontos para poder debater com vocês, porque falar sobre limites é um assunto muito extenso, que tem muita coisa para a gente poder analisar, mas eu gostaria que a gente pensasse em três questões, né, importantes, sendo a primeira delas como a gente aprendeu os nossos limites. E geralmente o primeiro ambiente, né, que vai nos trazer esse ensinamento é a nossa família. E nem sempre a gente vai aprender esse caminho de uma forma adequada, né? Dentro ali de moldes, né? Que nos ensinem a nos preservar e a preservar o outro. Porque quando a gente fala, né, dessa relação de limite, a gente também está falando de direitos, né? A gente também está falando dos direitos, né, que pertencem ao outro. Então, aprender essa dinâmica, né, relacional nem sempre é tão simples assim. E vai ser nesse primeiro ambiente onde a gente vai ter esse aprendizado inicial. E aí eu gostaria, né, que você pensasse como foi esse seu aprendizado, né? Como foi esse momento lá na sua infância e na sua adolescência. Talvez você tenha vindo de uma família em que você tenha tido a necessidade, né, para poder se adaptar àquele ambiente, de negar os seus limites, né, de atender e colocar as necessidades do outro como superiores às suas. Talvez você tenha vindo de um ambiente onde você tenha sido ensinado o contrário, né? Que as suas necessidades são mais importantes do que a do outro. Então, reflita, né, sobre como você aprendeu esse quesito, como isso se deu e como isso se reflete, né? Como esses aprendizados lá da sua infância e da sua adolescência ainda reverberam e trazem impacto para a sua vida hoje, né? Para a sua vida. Segundo ponto que eu gostaria de trazer é como você tem se entendido, né, dentro das suas relações. E por que que eu gostaria que a gente refletisse sobre isso? Porque o outro, ele não é objeto do nosso controle, né? O outro, ele não é, a gente não tem como manipular, né? Ou pelo menos não é saudável que a gente manipule como o outro vai se comportar, como o outro vai agir diante, né, das nossas necessidades, mas a gente pode analisar e refletir se aquele é um ambiente que a gente gostaria, né, de permanecer, se aquela é uma relação que nos faz bem, se vale, né, a pena abrir pontos de discussão, porque uma questão que eu acho sempre muito importante da gente refletir é, muitas vezes o outro, ele não atende, né, e ele não consegue respeitar o nosso limite, porque a gente não comunica os nossos incômodos, porque a gente não coloca, né, essas barreiras, a gente não delimita essas questões, então fica muito fácil passar, né, e ultrapassar essas barreiras se eu não sei onde elas são, se eu não sei a importância que ela tem para o outro, então cabe a gente ter essa responsabilidade, né, de comunicar e de fazer valer esses nãos e essas delimitações que a gente vai colocando nas nossas relações. Mas também tem o outro lado, o que me mantém, e essa é uma pergunta é, que envolve muito autoconhecimento, que é o que me mantém atraído, né, e conectado com pessoas que cotidianamente me invalidam, me ultrapassam, me fazem me sentir mal, não me respeita. O que me mantém, né, nisso? Porque o outro, ele vai nos entregar tudo e qualquer coisa, mas a gente decide se a gente aceita ou não, né? O porquê o outro faz é um aspecto, né, que demanda a análise e o entendimento dele sobre como ele quer viver a vida, sobre como ele quer estabelecer essas relações, mas a gente também precisa fazer esse movimento de reflexão
são, o que me mantém atrelado a esse outro, o que me faz aceitar esse desrespeito, esse movimento de invalidação, o que me coloca nesse ponto, né? O que me mantém nesse lugar. E a terceira, né, reflexão que eu acho importante da gente trazer é que ela, eu deixei ela para o final, mas que ela é o cerne, né, disso tudo é eu tenho clareza dos meus limites, eu tenho clareza daquilo que é inegociável para mim, daquilo que eu não consigo abrir mão, daquilo que dá para poder ceder. Eu tenho clareza disso nas minhas relações, porque o que costuma, né, comumente acontecer é a gente só se dar conta desses movimentos quando a gente se vê diante de uma situação incômoda, né? Quando a gente se vê diante de uma situação onde a gente está sendo desrespeitado. Mas para que a gente tenha relações saudáveis, para que a gente tenha, né, um bom destino, que é uma frase, né, que eu tenho me apegado muito, né, nesse lugar de nós somos responsáveis pela construção do nosso bom destino. Quando eu me vejo, né, nesse lugar, eu tenho que me perceber e entender e ter essas conversas que nem sempre são fáceis da gente ter com a gente mesmo, mas para a gente poder conseguir estabelecer esse ponto, né, de quais são os nãos, né, que eu vou precisar dizer dentro das relações, quais são os aspectos, né, que para mim são inegociáveis e que eu não posso ceder 1 milímetro, porque isso significaria estar abrindo mão, né, de valores e de questões que são muito importantes para mim, e a gente precisa estabelecer e pensar sobre isso, né? Então, eu espero que esse tenha sido um episódio esclarecedor para você. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira deixar, né, alguma sugestão, seja de tema ou sobre o episódio, sinta-se à vontade de comentar aqui e encontro com vocês na próxima segunda. Tchau, tchau!